gente, tudo bom? Mais uma vez, José Luiz por aqui, junto com a Raquel, junto com o nosso Papo de Mercado. E hoje a gente vai começar o Papo de Mercado segunda edição. A gente traz duas pessoas que vocês já conheceram na primeira edição, a Aureliana, da Play. E hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Vai ser o primeiro bate-papo aqui, primeiro papo de mercado que a gente faz com uma apresentação de conteúdo. A Play está trazendo em primeira mão para a gente alguns dados de uma pesquisa que eles fizeram de comportamento pós-Covid. Então, são algumas previsões para vocês. E vamos iniciar. Queria que a Aurélia e a Ana se apresentassem novamente pelo público rotativo que a gente tem. Boa tarde, Zé. É um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez. Eu sou a Aurélia Piccoli, da Play. Para quem não conhece a Play é uma empresa de pesquisa e conteúdo inteligente, voltada para o mercado jovem. E eu vou passar a palavra para a minha sócia, Ana. Olá, gente, obrigada de novo pelo convite. Eu sou a Ana Amélia, sou sócia da Aurélia. Estamos aí nessa jornada, né? E nos reinventando e buscando estudar o comportamento durante e principalmente o pós, né? Que vai nos interessar bastante o que tem por vir por aí. Bom, vamos começar? Aurélia, se você quiser, você já pode dividir a tela. Bom, gente, o que a gente fez, tá? Esse foi um estudo um pouco diferente dos estudos que a gente costuma realizar. Esse foi um estudo que a gente realizou com 4 gerações diferentes para a gente entender o que está acontecendo com cada uma das gerações, porque, obviamente, elas são impactadas de forma diferente. Então, a gente falou com um total de 2.000 pessoas, foram muitas pessoas no período aí, durante a pandemia. Infelizmente, a gente ainda está vivendo a pandemia, mas sempre com um olhar e uma lente futura. Com pessoas de classe AB, a gente praticamente com o Brasil inteiro, ficou de fora a região centro-oeste, e eu vou começar contando para vocês algumas mudanças que mostram um novo consumidor, e é um novo consumidor que a gente acredita como Play, que seja um consumidor muito mais desafiador para a gente como indústria, como varejo, mas também um consumidor muito mais atrativo e atraente do ponto de vista de ser humano. Então, começando com uma das primeiras mudanças que a gente vê aí, é que a gente passa a ter um consumidor mais acostumado à comodidade de receber em casa. A gente viu 88% das pessoas, e aqui de forma geral, tá, gente, não especificamente de cada uma das gerações, já vou entrar em cada uma delas, 88% das pessoas afirmando ser mais fácil comprar online devido à praticidade de receber em casa. Ou seja, quando a gente olha para esse dado, a gente vê que tem algumas coisas em comum nas gerações, que é a questão da segurança, né? Obviamente, a gente está durante um momento de pandemia, então é seguro eu receber em casa, eu não preciso me locomover, eu posso higienizar da forma que eu achar mais adequado, mas tem um outro ponto que é muito importante, que é a questão da variedade, né? O online, ele te permite, ele deu nessa pandemia, ele já dava, mas o consumidor passou a olhar com muito mais cuidado e com muito mais carinho a quantidade de ofertas que ele encontra no online. E a gente passou a ter, nesse momento aí, quando a gente fez a pesquisa, que foi mês de maio, tá? Então é muito recente mesmo, 47% da amostra falando que passou a comprar semanalmente online, ou seja, não comprava semanalmente, comprava esporadicamente, e agora passou a comprar semanalmente. Quando a gente olha muito rapidamente para cada uma das gerações, eu acho que tem um ponto bem importante aqui, quando a gente olha para a geração alfa, por exemplo, que são aquelas crianças nascidas a partir de 2010, que a gente tem 69% falando que onde encontra, por que eu estou comprando online? Porque é onde encontra novidades para entreter o filho, né? Então, quem conseguiu fazer uma boa lição de casa aí e ofertar produtos para entreter, se deu bem, teve um resultado e vem tendo um resultado excelente, é o que a gente tem visto em alguns brinquedeiros, principalmente de jogos, aí, jogos de tabuleiro, jogos que tu pode jogar com a família.
Um segundo ponto, gente, uma segunda mudança de consumidor é a questão da curadoria gratuita, um atendimento personalizado. Aí vocês devem estar pensando, mas o que é essa curadoria gratuita? Como que é feita uma curadoria gratuita, né? Se a gente não está podendo encontrar as pessoas. O que aparece como curadoria gratuita, tá? Em um atendimento personalizado? O WhatsApp. Então, a gente tem 86% da amostra afirmando que valoriza o atendimento personalizado dado via WhatsApp. Vou contar um exemplo na prática que aconteceu durante a pesquisa, que as pessoas mencionavam, e daí aqui eu vou pedir uma licença poética para citar a marca. Eu vou citar duas marcas que apareceram muito forte na pesquisa, que é a marca Puket e a marca Track and Field, como sendo duas marcas que elas conseguiram fazer um bom trabalho com relação a isso. O que elas fizeram, na verdade? Elas tinham o catálogo preparado para ser enviado por WhatsApp, onde o consumidor, ele pedia, eu vou dar o exemplo que uma mãe, né, de uma criança ali de 4 anos nos falou, ela falou, eu precisava comprar meia para o meu filho. Meia não é uma coisa que a gente sabe muito bem o tamanho, né, é quase muito por sensibilidade de tu olhar na hora da loja ali, assim, quando te pergunta assim, qual é o tamanho, se eu perguntar para o Zé, para a Raquel, qual é o tamanho de meia de vocês, eu tenho certeza que vocês vão parar para pensar e vão falar, nem sabia que meia tem tamanho. Meia tem tamanho. E a Puket, ela deu essa consultoria para essa mãe que ficou encantada, ela falou, nossa, a Puket me perguntou, qual é o tamanho do pé do teu filho? Ela falou, não sei, como que eu faço para medir? Pega uma régua. A mãe pegou uma régua, mediu e a menina da Puket conseguiu falar, olha, com base no tamanho que tu está falando, o tamanho do pé do teu filho, o tamanho de meia adequado são esses, os modelos que eu tenho são esses, eu consigo te entregar na tua casa em 1 hora. Então, isso foi o que aconteceu, essa curadoria gratuita, né? Esse atendimento personalizado que acaba sendo muito rico e ele acaba sendo, até em muitos casos, na pesquisa ele foi mencionado como menos agressivo do que o que a gente tem ou recebe quando a gente está no físico, né? Que a gente fala, nem sempre eu quero ter alguém me abordando, nem sempre eu quero ter alguém me perguntando, mas no online eu quero. Então, o WhatsApp passou a ser uma nova ferramenta de compra e aqui a gente tinha a maioria começando a usar o WhatsApp como uma ferramenta. Vejam que isso em todas as gerações, desde a geração Y, que são os nossos famosos e conhecidos milênios, até a geração Z, que só para dar um parâmetro para quem está assistindo aí na questão de idade, porque eu não mencionei antes, a gente está falando de adolescentes ou jovens adultos ali até 24 anos, né, da geração Z. Ou seja, todo mundo usando o WhatsApp, e vocês verão em algum papo de mercado, acho que vocês vão ter a chance de ver um trabalho que foi executado, que foi feito lindamente pelo Grupo CRM, onde eles conseguiram e utilizaram essa ferramenta de WhatsApp aí para vender a Páscoa, né? Ou seja, isso é uma ferramenta relativamente nova, quando a gente pensa do ponto de vista de venda, e é uma ferramenta que os consumidores, esses 2.000 consumidores falaram, ele vai ficar como uma ferramenta de consumo para mim para o futuro. Mesmo quando as lojas voltarem, é uma ferramenta que eu vou utilizar, seja ela para até pesquisar o que eu vou consumir, para verificar se tem na loja, quer dizer, também é uma ferramenta que faz com que eu entenda se tem na loja o tamanho que eu quero, o tamanho que eu preciso. Eu não preciso ir até o shopping Vila Lobos, pagar estacionamento para ver se na track and field daquela loja tem a peça que eu quero. Eu consigo já resolver isso, né, de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Uma terceira mudança, gente, é a vontade muito latente de sentir-se bonito, né? No começo aqui, não estava sendo gravado, eu falei que a gente não precisava ficar tão bonito, porque afinal todo mundo já é casado aqui, não precisava, porque o que interessa é o conteúdo. Mas o fato é que as pessoas, ou 41% das pessoas que a gente entrevistou, ela fala que na volta da pandemia, né, depois da pandemia, ela deseja usar roupas e calçados fashion, tá? Para sentirem-se renovados. A gente tem um outro dado que a gente nem trouxe aqui, mas que eu vou falar para vocês, que é, durante a pandemia, o maior consumo de roupas e calçados foram consumos
voltados para conforto. Então, foram produtos mais voltados de academia, ginástica, não porque as pessoas estejam fazendo esporte, sim porque aquele produto ele tem uma tecnologia que nos deixa, né, ou faz com que a gente se sinta mais confortável. E também cresceu o consumo de pijamas, né? Porque muitas das pessoas passaram a usar mais pijamas ou pijamas durante o dia inteiro, ou às vezes fica com a roupa bonita da cintura para cima para fazer a reunião e da cintura para baixo está com seu pijama super confortável, né? Agora, na volta, o que todo mundo quer é a roupa fashion, não é a roupa confortável, né? E por que a pessoa quer essa roupa fashion, essa roupa confortável? Porque está todo mundo querendo ser visto, as pessoas querem ser notadas, as pessoas querem ser notadas por outras pessoas, não só pela pessoa que ela está convivendo, né? Não só pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelos seus filhos, ou às vezes quando não tem um parceiro, uma parceira, não só pelas pessoas que ela está fazendo reunião no Zoom ou com quem ela está convivendo restritamente, tá? Quando a gente perguntava sobre a primeira compra pós-pandemia, além das roupas e calçados que vocês conseguem olhar aqui, que são os maiores percentuais em todas as gerações, a gente também tem um ponto bem interessante, que são os artigos do lar, né? Artigos de decoração, ou artigos para o quarto, artigos para casa. Eu acredito que todo mundo deva, em algum momento desses 4 meses que a gente está vivendo já de pandemia, deva ter se irritado com uma torneira pingando ou com um chuveiro pingando, deva ter se irritado com o lençol que já está fazendo bolinha, né? Ou com aquela toalha que já não está mais tão branca, né? Que tu fala, tá meio ruim essa toalha. Por quê? Porque a gente está passando mais tempo dentro de casa, e passando mais tempo dentro de casa, a gente passa a ver as falhas, né, do ambiente do lar, e na volta, o que as pessoas falavam era o seguinte para a gente, quando a gente fez as entrevistas de profundidade. Elas falavam, olha, Aurélia, eu imagino que isso vai ficar durante um ano. Bom, tomara que não, né? Tomara que elas estejam erradas, mas assim, elas falavam, eu imagino que vai ficar isso durante um ano, pelo menos, ou com algumas restrições. É provável que as pessoas não voltem tão rápido para os lugares públicos, então eu vou começar a receber mais em casa, e recebendo mais em casa, eu quero que a minha casa esteja melhor para receber. Então, gente, quem está assistindo, eu acho que essa é de indústria e que tem alguma correlação com esse tipo de produto é uma super oportunidade. Investir em produtos para o lar, investir em produtos de decoração, investir em né, um outro dado que apareceu aqui, que a gente, enfim, essa pesquisa ela é muito maior do que a gente está trazendo aqui, né, tem muito mais dados, mas, por exemplo, dentro do corte de classe A, os robôs, os aspiradores robôs, né? Tanto que os aspiradores robôs estão em falta no mercado, se alguém for tentar comprar não vai conseguir. Por quê? Porque passou a ser um produto de extrema utilidade para quem tem cachorro, para quem tem gato, para quem tem pet, e que está em casa e que está sem a faxineira, né? A santa faxineira, que agora ela não está ali, e daí quem tem que fazer a faxina é o robozinho, tá? Então, notem como o consumo ele foi sendo alterado, como ele foi mudando, e a gente tem aí oportunidade, porque são hábitos que os consumidores falam, eu não vou abandonar, né? Eu não vou abandonar o robozinho, ele vai continuar, e eu vou investir num robô melhor, provavelmente até no futuro, porque eu vi que funciona. Uma quarta mudança que a gente está chamando é a fome de rua, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o consumidor falando, eu vou querer receber mais em casa, a gente tem esse mesmo consumidor falando, eu estou sentindo saudade do ambiente do restaurante preferido, né? 76% falando isso. Quer dizer, não necessariamente eu estou sentindo saudade da comida, porque eu estou pedindo a comida daquele restaurante para comer na minha casa, mas não é igual. Não é igual porque eu não estou sendo atendido pelo garçom que tem um sorriso super bonito e que é simpático comigo. Eu não estou, eu estou tendo que eu lavar a louça depois de comer, então eu já como até com um pouquinho de, né, já come devagar, que é para aumentar um pouquinho o tempo de prazer e reduzir o tempo de desespero da louça. Então essa parte o consumidor tem sentido falta. E quando a gente perguntava para eles assim, desejo de compra, mas voltado para serviço, não voltado para compra de produto, né? A gente vê que tem alguns pontos em comum entre as gerações.
Um deles é a questão do viajar. Claro que o viajar para cada geração está representado de um jeito, né? Para a geração alfa, o viajar é uma ida ao parque, é uma ida a um shopping, que já é uma viagem para essa criança. Mas a gente olha para a geração Y e para a geração Z, tem o viajar ali. Então, aqui também, quando a gente olha para consumo, a gente tem algumas oportunidades futuras. Quando a gente olha para produto, a gente fala... quando a gente pensa em viajar e viagens curtas, o que vem na cabeça de vocês? Qual é o primeiro produto que vem na cabeça de vocês? Viagem curta, né? Eu espero que vocês estejam pensando em mochila, gente, porque quando a gente pensa em viagem, né, a gente fala assim, viagem curta de bate-volta para a praia, a gente fala mochila, né? Vou pegar a mochila, colocar os produtos ali. Então, muito se fala de, tá bom, como que vai ficar o mercado de mochila do ano que vem? Se a gente olhar só para o ambiente escola, talvez seja um ambiente mais complicado mesmo, porque as crianças não usaram mochila esse ano, né? Ou os universitários não usaram as mochilas deles esse ano. Mas se a gente olhar de uma forma mais disruptiva, de uma forma diferente, se a gente olhar para essa vontade do consumidor de viajar, de fazer viagens curtas, porque andar de avião também não vai ser algo tão rotineiro, por N fatores, entre eles a segurança, é hora da gente pensar em como que eu faço uma mochila, como que eu oferto um produto que seja adequado para esse consumidor que está sedento por viajar, né? Ou aqui a gente tem também, de novo, a parte de fazer uma reforma, que vocês vão ver que está na geração X, está na geração Y, que tem a ver com o que eu falei antes. O que eu estou trazendo para esse consumidor que pode ajudar ele a reformar a casa, né? De que forma que eu estou presente nesse ambiente de consumo. E a quinta mudança é celebrar a vida é preciso. Então, independente da gente estar vivendo isso, eu acho que todo mundo tem bons momentos para celebrar, e aqui a gente viu que 71% afirmava que comemorou ou vai comemorar o aniversário mesmo em tempos de pandemia. Obviamente que a comemoração, ela muda, e ela muda de tamanho, né? A gente tem um ano muito representado pela família, o que honestamente, eu acho que é sensacional. Acho que as famílias tiveram mais chances de se reaproximarem, né? De se conhecerem novamente. Aquela brincadeira assim, nossa, até que meu marido é um cara legal, eu nem lembrava mais, depois de 11 anos. E quando a gente olha, então, para essas gerações aqui, o que eles falam, né? Será algo pequeno, apenas em família, mas acontecerá, né? Ele vai existir. E como uma segunda posição, será uma comemoração moderada com família e amigos próximos em casa ou no salão de festa do condomínio. Aqui o grande exercício, gente, eu acredito que vocês já devam ter passado por isso em aniversário, ou talvez até na festa junina, em algumas regiões aqui do Brasil, os famosos kit festa, né? Que eram, quem conseguiu ser rápido para montar isso, quem conseguiu ser rápido para estar nos aplicativos e ofertar isso para os consumidores, tem conseguido realmente ter um bom resultado, porque é isso, o consumidor ele quer ter a mesa bonita, ele quer ter a mesa posta de decoração para fazer a foto instagramável, né, e postar a foto, ou até para fazer um Zoom, para fazer uma videochamada com os colegas, com os amigos. Então, quem conseguiu se reinventar dessa forma, conseguiu ter um bom resultado. Eu vou passar a palavra para a Ana agora, ela vai falar das próximas mudanças. Então, entrei na parte aqui, né, da saudabilidade. Então, a gente vê aqui que sim, né, esse momento, ele acabou, de certa forma, trazendo, né, a introdução de hábitos mais saudáveis. 63% afirma que acabou aí melhorando os hábitos alimentares. E aí a gente vê uma série de coisas, né, que começaram a ser feitas, né, para melhorar esse hábito. Então, principalmente, né, a gente viu a disponibilidade para o preparo de algumas coisas que no dia a dia, na correria, a gente não tem, ou, né, tem a desculpa de não ter muito tempo. Mas a gente vê um consumo de frutas muito maior, o próprio consumo de água, né, e a água aqui, ela tem a ver, sim, com o tempo, né, de tu estar, de repente, em casa e ter uma facilidade de pegar, mas também a água como algo de me ajuda na minha imunidade, né, me ajuda essa parte de saúde, né, que a gente tem que investir um tempo na saúde nesse momento. Outro dado super interessante é que as pessoas começaram a fazer as refeições
nos momentos mais corretos e horários mais corretos, e começaram a fazer todas as refeições, né? Então, a gente vê uma introdução muito maior do café da manhã, do lanche na manhã, daí tem o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Então, começou a ter uma nova regra também, vamos dizer assim, com relação a momentos de se alimentar e que acaba, né, trazendo aí um entorno de saudabilidade muito maior. Mas, no contraponto da saudabilidade, a gente tem a indulgência, né? Então, ao mesmo tempo, né, aquela coisa de estou no meio da tarde com aquele desejo de comer um brigadeiro de colher, a gente acaba indo fazer, né? Graças aos calls sem câmera, a gente consegue, né, comer um brigadeiro de colher, uma pipoquinha, a gente vai lanchando, né, no meio de todos esses calls aí que a gente fica fazendo durante o dia. E 78% afirma, né, que aumentou, então, esse consumo da indulgência. E por quê? Né? A indulgência também, ela entra muito nessa coisa da recompensa e de te trazer também um certo sossego, um aconchego. Então, assim, já que eu não estou podendo fazer nada que eu quero nesse momento, pelo menos comer o que eu quero, eu mereço. Né? Então, é bem aquela coisa, isso estou merecendo. E o que cresceu nesse momento? Né? Principalmente tudo que é relacionado a doce, chocolates, carboidratos, refrigerantes. A gente não colocou aqui na indulgência, gente, mas vamos falar das bebidas alcoólicas também, né? A gente tem aí os vinhos, as cervejas, né? A gente estava aqui tentando combinar um happy hour no final, nada mais é do que isso, né? A semana passou, né, daquele jeito, a gente merece um happy hour no final disso tudo, né? Bom, outro ponto é com relação à família, né? A gente começa a ver as famílias mais grudadinhas que a gente está falando, né? Então, 75% diz estar mais próximo da família, isso de uma forma positiva. E o que eles vêm fazendo juntos aí, né? A gente vê hábitos, então, de assistir TV e série juntos. Quando a gente está falando aí de uma geração mais nova, brinquedos e brincadeiras. Então, o pai sentando mais com os filhos para brincar com ele, né? Dando atenção com relação a isso. Até a história da refeição, né? Da saudabilidade que eu falei antes. Então, fazer as refeições em conjunto, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê que as pessoas não conseguem, né? Não tem tempo no seu dia a dia. Hoje a gente tem a oportunidade de tomar um café da manhã, de almoçar, de jantar, até acaba enjoando, né, de tanto que a gente vê a família, mas a brincadeira aqui né, o que a gente está detectando no estudo, que isso está sendo um momento positivo, né, porque é um momento também de conhecer ainda mais, né, os gostos e estar mais próximo, né, da família como nunca se esteve antes. E a gente vê aí a diversão, né? Quando a gente fala em entretenimento de forma geral, a gente está vendo aí que as telas, elas são as grandes protagonistas. 89% concorda que as telas passaram a ser a principal fonte de diversão neste momento. E o que eles estão fazendo nas telas, né? Então, é uma junção também de uma série de coisas, porque eu vou assistir meu filme, minha série preferida, mas eu vou buscar maneiras de entreter meu filho também com brinquedos e brincadeiras. Eu estou fazendo alguma atividade física, já que agora, né, estão começando a abertura de algumas academias, mas ainda é mais seguro eu né, fazer atividades online, videogames, jogos no celular, busca, né, por coisas relacionadas à culinária, né, que é um assunto aí que a gente já falou em outro papo de mercado também, que cresceu muito. As lives, gente, e videochamadas, né, então aí nem se falam. E fora, né, quando a gente está falando de estudantes, as aulas, né. Então, a vida da pessoa durante o dia, ela está muito resumida às telas em todo esse momento aí de pandemia. E com isso, a gente começa a ver também uma atenção ainda maior para redes sociais. Então, a gente vê que mais redes sociais começaram a fazer parte da vida, né, dessas gerações também. 81% diz ter se rendido a pelo menos mais 3 redes sociais nesse momento de pandemia. E a gente vê, né, que a grande estrela do momento é o TikTok, tá? Então, o TikTok aí
é a nova fonte de diversão, é uma das redes aí, das redes sociais mais baixadas, principalmente pela geração Alpha, Y e Z, tá? Então, a estrelinha aí é a grande sensação. Claro que a gente ainda tem o consumo muito forte de YouTube, Instagram, e nas diferentes gerações isso se modifica um pouquinho em ordem de ranking, mas o TikTok desponta aí como a grande novidade para todas as gerações. E por fim, gente, a gente tem aí alguns pontos importantes de aprendizado. Eu vou colocar vou trazer um pouquinho das características aí de aprendizados, das mudanças que eu falei, vou deixar a Aurélia falar dos dela. Mas quando a gente pensa em toda a parte de saudabilidade, aqui a gente tem uma grande oportunidade por buscar, né, a manutenção aí de novos hábitos, novos consumos. Então, como é que eu sustento daqui para frente esses novos hábitos saudáveis que foi introduzido aí no consumidor? Quando a gente fala de indulgência, esse sentimento do eu mereço, ele vai seguir presente, né, gente? Porque não tem como a gente descartar isso de uma hora para outra. Então, aqui também a gente tem uma oportunidade, né, quem trabalha com a indústria da indulgência, como é que eu faço para continuar dizendo para a pessoa, você merece, né, de qualquer forma. Com relação às famílias, né, mais grudadinhas, a gente vê uma oportunidade aí muito forte para novos produtos e novas configurações no sentido de o que mais eu posso entregar para essas famílias continuarem convivendo bem juntas. Com relação às telas, aí aqui, né, surge uma nova comunicação muito mais fragmentada, porque a partir do momento que eu não tenho mais só uma ou duas redes sociais como as principais, eu me abro para várias. Então, a gente começa a ter que fragmentar ainda mais a nossa comunicação. E quando a gente fala de redes sociais, né, aí também uma nova forma de se comunicar com o consumidor, principalmente quando a gente traz o TikTok, né, como a grande protagonista aí das redes sociais do momento. Então, que tipo de ações e ativações e de que forma eu consigo trabalhar nessa rede? Bom, gente, com relação às 5 primeiras mudanças, eu convido vocês a pensarem um pouco sobre o quanto vocês conhecem o consumidor de vocês, o quanto as marcas conhecem, né, o consumidor com quem elas estão se relacionando, o quanto conversa, o quanto auxilia esse consumidor. E isso não é para empresa só grande, porque eu sei que algumas empresas devem estar assistindo e pensando, mas isso é para empresas grandes. Não, gente, isso é para aquela loja de bairro pequena, né, que pode ter um cadastro simples e gerar um mailing enorme ali, pode gerar um banco de consumidores, né, e acionar via WhatsApp, que a gente viu que funciona. Um outro ponto, essa coisa da descontração, da fome de rua, né, do quanto as pessoas querem estar nos restaurantes, no ambiente, isso não é só para restaurante, né, vai ter uma busca pela descontração, então, assim, o quanto os ambientes de loja, o quanto os ambientes, mesmo de empresa, né, o quanto as empresas elas vão oferecer um ambiente descontraído para que essas pessoas voltem para o mercado de trabalho, voltem para os seus escritórios de uma forma um pouco mais home office, sem fazer o home office, mas com o conforto do home office. O quanto que a gente traz isso, como que as empresas elas estão se preparando para isso, para a gente não falar também só da indústria. Essa vontade de ficar mais bonito, né, se é que a gente tem algum dia que a gente não sinta vontade de ficar mais bonito, mas aqui a gente tem uma oportunidade no mercado de moda, uma oportunidade de lá, o ficar bonito aqui está representado muito para essas duas categorias, mas também é um convite para a gente pensar de forma um pouco mais ampla, né? Pensar nessa questão do esporte, por exemplo, as pessoas falaram, eu quero fazer esporte, eu quero praticar esporte, mas quando voltaram agora se depararam com algumas regras na academia, entre elas de ter que estar com uma toalhinha, por exemplo, tem que levar a sua própria toalha. Será que as toalhas que a gente está fazendo, que a gente encontra no mercado, são toalhas propícias, são toalhas boas para esse momento, são toalhas na cor certa, né, para isso? Será que elas têm um gancho para pendurar ali na máquina, ou a gente tem que colocar jogado na máquina que outras pessoas usaram? Então, para a gente convidar as pessoas para pensarem, as empresas para pensarem. Essa coisa de celebrar a vida, né? A gente falou através das festas,
Mas o que a gente viu agora nesse momento de pandemia é que vários momentos viraram momentos de celebrar. A gente viu a Ana falando da indulgência, né? A indulgência é uma celebração, não precisa ser só através de indulgência, acho que dá para celebrar de N formas, mas uma pizza é um momento de celebrar, um cachorro-quente na região sul é um momento de celebrar. Então, de que forma que a gente consegue celebrar? Como que as empresas estão montando esses kits, kit happy hour? Será que a tua empresa está montando isso? Será que o teu restaurante ofereceu um kit happy hour, né? Além do kit feijoada no sábado? E por último, essa questão da valorização da entrega e do serviço rápido. O quanto que vocês estão preparados para entregar? E o rápido, gente, tem que relativar um pouco, né? Cada produto tem, o consumidor ele tem uma expectativa de acordo com cada produto. Obviamente que o consumidor não tem a expectativa de receber em um dia uma geladeira, né? Então, só para vocês também não ficarem assim, nossa, mas espera aí, a Aurélia falou antes, tá porque entregando em 1 hora. Calma, não é isso. Pergunta para o teu consumidor qual é o rápido que ele precisa do produto que ele está comprando, do teu produto, né? Então, é isso. Eu passo a palavra para o Zé, novamente, e agradeço mais uma vez em nome da Play. Gente, a gente que agradece. Achei interessante todos os dados. Seria bem legal entender de que forma que a gente consegue ter a Play como parceiro para trazer esses dados. Então, convido todo mundo a conhecer um pouco mais do trabalho da Play. Eles atuam bem forte no mercado de indústria, mercado de varejo, para direcionar as ações deles. Então, aqui a gente trouxe só um recorte que acaba sendo muito pequeno. Então, acho interessante vocês entrarem em contato com o pessoal da Play. Gostei bastante dos dados e é engraçado porque enquanto você vai apresentando, a gente vai conectando cada um deles com o que está acontecendo. Então, queria até abrir espaço aqui, se vocês quiserem falar um pouco mais do que apareceu da pesquisa, pessoalmente, o que vocês entendem que será mais latente, né? Eu falo por mim ali, quando começou a dizer, por exemplo, pós-Covid, pós-quarentena, a gente vai ter um caminho muito forte, principalmente para se sentir bonito, né? Vou poder sair de casa, vou poder me transformar e transformar como que eu me mostro para o mundo. E eu comecei a conectar algumas coisas do que vem acontecendo aqui. Então, ao longo da quarentena, né, aconteceu muita coisa, né? Eu saí de São Paulo, vim morar em outra casa, praticamente casado, com filho, gato, já arrumei a sala, fiz reforma de torneira que estava pingando, comprei, né, que nem a Raquel falou, né? Comprei bastante vinho. Comprei materiais de academia para poder treinar dentro de casa. Comprei videogame, comprei jogo de tabuleiro. Na medida do possível, né, tentei trazer pessoas de uma forma mais controlada, pessoas que podem estar junto. Então, família da minha namorada, né, que eles também estão no momento de quarentena, em alguns momentos a gente tentando, né, isso de celebrar a vida de forma conjunta. Queria entender do lado de vocês o que foi mostrado pela apresentação, pela pesquisa, que para vocês de fato vai ficar. Qual que é o que na vida de vocês está mais forte? Zé, eu acho que tem alguns pontos. Essa coisa da casa, a gente já vinha conectando com uma tendência que a gente vinha falando, que era o comfort entertainment, né? Que é o conforto e o entretenimento do teu lar, da tua casa, né? Isso é uma coisa que a gente vê como já deixa até de ser tendência, passa a ser uma realidade.
e a gente acredita que essa vai ser a grande oportunidade de ouro de alguns mercados aí mesmo, porque é o que tu falou, né? A torneira pingando, é o chuveiro que tu quer melhorar, porque tu toma mais banhos, até como forma de relaxar. O sofá que já era de algum tempo e tu fala vou trocar, ou aquela manta, então todos os periféricos, né, todos aqueles produtos em torno do lar, a gente vê como algo que vai ficar, como o consumidor ele vai incorporar isso como uma dinâmica de consumo mesmo, até porque a gente vai ter um sistema de home office mesmo, né? Na pesquisa a gente tirou essa parte, mas a gente tem o home office muito forte aparecendo aí, surgindo como a nova dinâmica do mercado, né? Quando a gente fala, claro, obviamente, com a classe AB, né? Se a gente estivesse falando com a classe C, a gente estaria falando de um outro cenário. E daí, de novo, a gente tem o lar, né? Como centro disso. Então, isso é uma das coisas que a gente tem convicção de que fique. Essa coisa do sentir-se bonito, né? E que daí a gente pode até fragmentar de algumas formas. A questão do exercício físico, né? A gente acredita que isso não é nem que ele vá ficar, ele volta com uma necessidade muito extrema, parte porque engordou muito durante a pandemia, né? Né? Faz parte. Ainda bem que a gravação é só daqui para cá. Parte porque precisa, né, liberar, produzir a endorfina, ali esse hormônio do prazer que o exercício nos dá e que a gente não está produzindo agora, né? Então, tudo que é em torno disso, essa parte de academia, de esporte, de marcas que envolvam isso também, a gente acredita que fique e que volte de uma forma ressignificada mesmo. E essa coisa também do WhatsApp, eu acho que o WhatsApp, assim, para nós na Play, a gente ficou, não é surpreso, mas a gente falou, é engraçado o quanto uma ferramenta tão informal, que em algum momento ela era tão informal e tão de conversa, né, pessoal, assim, informal mesmo, ela passou a ser uma ferramenta formal de venda, né, onde tu executa ali as vendas, onde tu consegue ter uma agilidade que às vezes tu não tem nem no próprio e-commerce, vamos dizer assim, tradicional do site ali, e tu consegue ter o personalizado que tu tem na loja física. Então, a gente acredita que o WhatsApp, de fato, ele vai ser o menino dos olhos, né? Sei lá se o WhatsApp é masculino ou feminino, sei lá se ele tem gênero, mas, enfim, vai ser o dos olhos, porque é isso, ele traz o rápido, ele é personalizado, ele corta aquela coisa que tem no e-commerce, né, que fala, não tem o pessoal, sinto falta. O WhatsApp, daqui a pouco tu tá falando como a mãe, essa da Puquê, ela falou assim, virei amiga da moça da Puquê, agora volta e meia falo com a moça da Puquê, assim, pergunto como é que tá, tudo, porque ela se sente realmente próxima da moça da Puquê, mesmo nunca tendo visto. Mas ela tem a sensação até de ver, porque ela vê o rosto, né? Não sei se a Ana tem mais algum ponto entre as tuas. Tem um ponto, gente, que eu acho que talvez essa mudança do Zé também esteja relacionado a isso, que é a qualidade de vida mesmo, né? Eu acho que esse é um período agora que as pessoas, de fato, né? A gente sempre falou em qualidade de vida, mas ninguém nunca coloca na prática, né? Então, acho que esse é um período mesmo que está todo mundo pensando daqui para frente o que é qualidade de vida, o que de fato vale a pena. Então, ressignificando muitas coisas em termos do consumo de forma geral, que vão favorecer a sua qualidade de vida também, desde mudar de casa, mudar de cidade, enfim, fazer um exercício físico. Ele tem a ver com a história da beleza, da estética, mas ele também começa a ter a ver com a história de saudabilidade, e a saudabilidade não é, porque eu tenho, é saudabilidade de ter saúde mesmo, né? Tá todo mundo buscando muito isso também. Então, eu acredito que tudo que tem um entorno relacionado à qualidade de vida
é uma coisa também que as pessoas estão parando, analisando mais, e elas, finalmente, acho que muitos vão começar a colocar em prática daqui para frente, né? E aí eu acho que esse ponto de qualidade de vida ele está muito relacionado principalmente com grandes centros. Sim. Uma coisa que assim, é nítida é qualidade de vida nos grandes centros é pagar o triplo do que eu poderia pagar para morar perto do meu trabalho. Aí quando a gente olha centros tipo Porto Alegre, sei lá, Minas Gerais, BH, São Paulo, cara, qualquer qualidade de vida de eu morar no meio dos jardins. Pagar o triplo no mercado, pagar o triplo no aluguel, para poder estar perto do trabalho e não pegar um trânsito caótico. Isso não vai existir mais, assim, para determinada classe, né? Assim, como a Aurélia comentou, quando a gente olha para a classe A e B, principalmente, não vai existir, né? No futuro. Eu acho até que para daqui a alguns anos, aí para mim é uma mudança que vai existir, só que vai ser mais demorada, e aí entra numa questão um pouco mais pesada de plano gestor das cidades, por questão de saúde, provavelmente nas cidades que são muito grandes, tipo São Paulo, e você tem um deslocamento em massa de regiões mais afastadas para o trabalho numa região central, por questão de segurança, essas pessoas, o plano gestor da cidade vai ser pensado para que não exista esse movimento tão grande. Então, imagina que daqui 5, 10, 15 anos, provavelmente as cidades serão completamente repensadas para não ter todo esse movimento. Sim. Exato, desde mobilidade até uma série de coisas, né? Então... Eu não sei se vocês estão acompanhando o mercado americano. Eu estava lendo que, agora eu não me lembro exatamente do número, mas o quanto as pessoas estão saindo de Nova York, imigrando, né, para casas, saindo daquela coisa daquele apartamento pequeno, mas que eu estou ali em Nova York. Mas estou no burburinho, né? Mas estou no burburinho. Né? E é muito por conta disso também, assim, eu estou no burburinho não talvez porque eu quisesse, mas porque era perto do meu ambiente de trabalho, né? E estão indo para cidades próximas, tendo uma casa muito melhor, com um valor muito menor e com uma qualidade de vida significativamente melhor. Então, eu acho que é isso. De fato, a gente vai ter uma mudança muito grande pós-pandemia com relação a todo esse ambiente mesmo, né? Inclusive da gestão das cidades mesmo. Sim. E eu acho que uma coisa, assim, que a gente pode falar também para quem está assistindo, é que essas mudanças, a gente está vendo toda semana, a gente tem alguma notícia nova, né? Ou a gente vê alguma tendência, ou a gente vê algo que está acelerando mais do que a gente imaginava e tal. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente ficar de olho no que está acontecendo realmente, né? Quais são os próximos passos, porque tem coisa que a gente fala, na China está funcionando assim, mas no Brasil a gente não sabe. O brasileiro, ele é mais peculiar, né? Então, assim, né, no mundo inteiro consegue fazer home office. No Brasil, a gente tem um número muito pequeno fazendo home office. Então, outra realidade. Então, a gente fica de olho e realmente entender, assim, como que a gente conversa com os nossos públicos, que estão tão diferentes hoje, da melhor forma como a gente acessa eles, né? E a Aurélia trouxe um ponto do WhatsApp, que a gente falou muito aqui na outra edição, de atendimento humanizado, né, da importância da gente estar ali no tete-a-tete, que as pessoas querem esse relacionamento com as marcas mesmo, né, porque, enfim, principalmente no momento que ninguém tá podendo falar com ninguém direito, sair e ver ninguém, né, então às vezes você vai passar para comprar numa loja, você quer pelo menos ter ser recebida direito, ter um contato melhor, então esse atendimento consultivo, eu acho que ele vai ser cada vez mais necessário. E aí, desde meia até chocolate, até, sei lá. Acho que é isso. Se a gente for falar, pensar, inferir caminhos e ideias do que pode acontecer, acho que a gente fica aqui até
Ah, sim. Até acabar a pandemia. Eu só queria agradecer muito vocês. Obrigado por terem aceitado de novo de estar com a gente. Isso significa que a gente deixou boas lembranças para vocês. Então, se vocês voltaram, é porque vocês gostaram. Então, obrigado por ter dividido o material, obrigado por ter passado essa 1h e pouco com a gente. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente já espera que vocês estejam no Papo de Mercado edição 3, que só para fazer vai ser sobre Black Friday. E a gente Black Friday pós-pandemia, hein? Esse vai ser bom. Muita coisa. Vai ser bom. Gente, brigadão. Legal, obrigada. Gente, obrigada, viu? A gente que agradece o convite pela segunda vez, então a gente também acredita que agradou, né? Então, muito obrigada também.